Vamos fazer um estudo, né? E mais um estudo, explicando bem os significados, né, das palavras que dizem na Bíblia, né? Que são as palavras do Senhor, né? Vamos aqui para mais um estudo e verificar aqui, né? E pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos dê entendimento para que possamos entender os significados, né, corretos das palavras que o Senhor nos passou. Será que nós precisamos mesmo de um templo, né, para poder servir a Deus, de alguma denominação, alguma religião? Será que precisamos mesmo disso? Vamos ver na Bíblia, né, se realmente precisamos ou não, né? Se realmente necessitamos ou não. Ou quem é o templo do Espírito Santo, né? Onde que está esse templo? Será que está onde foi construído artificialmente? Se lá é o templo do Senhor, do Espírito Santo? Ou somos nós mesmos? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz, né? Aqui em 1 Coríntios, né, 6,19, fala assim, ó. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e lhes foi dado, porque Deus vocês não pertence a vocês mesmo, mas a Deus. Aqui está falando, né, que o templo do Espírito Santo é nosso corpo, que Deus nos deu, que não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus. Entender agora quem é o templo do Senhor, quem é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo do Senhor. Entendeu? Nós não necessitamos de templo para servir a Deus, porque nós somos o templo dele. E o templo que as pessoas servem são templos artificiais, né? São templos aí feitos por mãos humanas, né? O nosso corpo não é templo artificial, né? Foi feito por a mão do próprio Deus. Então, por isso que ele diz, ele habita em nosso corpo que é o templo realmente do Espírito Santo de Deus, né? Não é entre paredes, que é o templo do Senhor. Para buscar o Senhor, né, na realidade não precisamos de 4 paredes, precisamos de ter nossa fé firme em Deus e adorar Ele, sobretudo, né? E se apegar a Ele e se afastar das aparências do mal. E isso é que na realidade é servir a Deus. Vamos aqui para mais um versículo, né? Deuteronômio 6, 4 e 5, né? Deuteronômio 6, 4 e 5, vamos ver o que é que fala. Deuteronômio 6, 4 e 5. Deuteronômio 6, 4 e 5 fala assim: escutem, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as forças. Está vendo aqui? Fala que nós devemos amar a Deus, o Senhor nosso Deus, que somente Ele é Deus. Amar de todo o coração e de toda a força, né? Com toda a nossa força. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, né? Sobre todas as coisas. E isso é que importa, né? Isso é que é servir ao Senhor, é amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Aqui ainda vai falar assim, né, alguns versículos para frente. Aqui vamos aqui para Marcos, né? 12, 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Amem o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo, mais importante,
é este: amem os outros, né? Como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois mandamentos. Que está falando aqui, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento mais importante do que esses dois mandamentos. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você já é um servo do Senhor, já é um grande servo do Senhor. Você não precisa de denominações, entendeu? Para ser fiel ao Senhor. Porque a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos artificiais, feitos por seres humanos. Deus habita, o templo que o Senhor habita é o seu corpo, é em você que ele habita. Se você quer ir a algum templo, tudo bem, pode ir. Nós podemos ir em qualquer templo. Podemos visitar, podemos até mesmo seguir se a gente quiser. Eu não tenho nada contra isso. Mas tem uma coisa que é certa. Deus está em você. Deus não está no templo onde você está buscando Ele. Porque Ele mesmo diz que Ele não está lá. Ele está o templo que Ele frequenta é o nosso corpo. Deus e o Espírito Santo frequenta o nosso templo, que é o nosso corpo, que é onde Ele está. Você pode ir em qualquer lugar, entendeu? Mas você não vai encontrar Deus lá. Deus pode até estar lá, mas é porque você também está lá. E como o seu corpo é o templo do Espírito Santo, ele vai estar lá porque ele está no seu corpo, ele está em você. Mas a partir da hora que você sair de lá, ele sai junto com você, ele não está lá dentro. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Antigamente, né, as igrejas eram feitas, era na casa das pessoas, as reuniões que a Bíblia fala sobre igreja não era em templos, era na casa das pessoas. No templo era só em Jerusalém, na época de Salomão, que buscava Deus no templo, né? Não era era no templo de Salomão. Deus só se manifestava lá. Mas depois que Jesus Cristo foi crucificado, né? E aceitou todos nós, né? Que não existe esse negócio de nós aceitar Jesus. Ele já nos aceitou, foi Ele que nos aceitou. Ele morreu por nós, né? Ele deu a vida dele para nos salvar. Então foi Ele que nos aceitou, não foi nós que aceitamos Ele. Nós não existe de nós aceitar Jesus, é Ele que já nos aceitou há muito tempo, há muitos anos. Ele morreu por nós, por quê? Porque Ele nos aceitou. Então, o templo de Salomão era usado para buscar a presença do Senhor, porque Deus não se manifestava em outro lugar a não ser no templo de Salomão. Mas hoje não existe mais isso. E Jesus Cristo morreu e o véu do templo se rasgou, quer dizer que nós temos acesso direto a Deus. Não dependemos de pastor, não dependemos de líder, não dependemos de templo, não dependemos de nada. Mas muitas pessoas, né, têm muita dificuldade em compreender isso, que nós não dependemos de templo para ser fiéis a Deus, né, e para buscar a presença do Senhor. Mas as pessoas, né, muitos não compreendem isso, né, a dificuldade de compreender isso é muito grande. Que Deus abra a mente de cada um, né, que nós devemos estudar a Bíblia direitinho, procurar entender para ver como que ela está explicando, né? O que ela fala sobre essas coisas, né? Vamos aqui então para Provérbios 3:7. Provérbios 3:7. Provérbios 3:7. Provérbios 3:7 fala assim: não fique pensando que vocês é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada, que será errado. Está vendo? A Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 3:7. Não fique achando que nós somos sábios aos nossos próprios olhos, né? Mas devemos temer ao Senhor e afastar-se do errado. A partir da hora que você teme completamente ao Senhor e se afasta do que é errado, você já é um servo do Senhor. Você não precisa de templo, entendeu? Porque muitas pessoas estão no templo, mas estão fazendo tudo ao contrário do que Deus quer. Aprendendo lá da maneira dos líderes religiosos, do jeito que eles ensinam a eles, e eles aceitando da forma errada que eles estão ensinando, né? Que a maioria ensina errado. Pode ler isso na Bíblia que você vai ver. Você não pode falar a verdade, né? Quando a gente tem algo que é a verdade que vai falar, dá problema, dá confusão, porque eles não aceitam a verdade, eles aceitam a mentira, mas a verdade não. Então as pessoas continuam sendo enganadas, né? Achando que estão agindo corretamente, estão agindo completamente enganadas, né? Sendo enganadas por eles. Porque quando você prega algo que é verdadeiro na Bíblia, né? Eles pisoteiam, né? Eles dão coice na verdade, né? Faz igual cavalo, né? E vaca braba, né?
dá de coiçada na verdade, né? Mete o coice na verdade, que não quer saber da verdade, né? Porque a verdade prodigica eles, né? A verdade, a Bíblia diz que a verdade liberta, né? Então, quando cai a verdade, que a mentira está ali prosseguindo, né? A verdade não é aceita no meio da mentira, né? Por quê? Porque muitas pessoas vivem da mentira, né? Então, seus templos religiosos, né? Suas denominações, precisa de muitas coisas, né? Que eles dependem, e aí não aceita a verdade, porque se a verdade entrar, vai atrapalhar, né? Então, esse é o problema de muitas das religiões de hoje, né? Aqui vamos por 1 Pedro também, 3:12. 1 Pedro 3:12. 1 Pedro 3:12 fala assim, ó. Esperem a vinda do dia de Deus, e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Aqui está falando, né, que naquele dia da vinda do Senhor, o céu será queimado, né, com fogo, e tudo que há no universo se derreterá. Então, a verdade é uma coisa que vai prejudicar muitas pessoas, né? Porque por que o céu será queimado e será tudo derretido? Porque, de acordo com o pecado do mundo, né? Até os astros dos céus não são perfeitos diante dos olhos de Deus. Então, por isso, tudo isso aqui será derretido. Por quê? Porque aqui no nosso mundo prevalece a mentira, né? E não a verdade da palavra de Deus. A pessoa está na religião e diz, mas minha religião é correta. Fala tudo é verdade. Você já olhou se realmente é correta mesmo? Você já prestou bem atenção, já estudou bem a Bíblia para ver isso? Às vezes de falta entendimento, né, sobre essas coisas. E aí não é tão correta assim. Que não existe religião aqui na Terra correta, né? Porque a religião correta é a Bíblia. A Bíblia é a palavra correta, né? Como diz a Bíblia, não é religião, ela é a palavra de Deus, né? Deus não é apenas um religioso, Jesus não é um religioso. Ele é o Salvador da humanidade, né? O Salvador do universo. Aqui vamos aqui para Salmos, né? 34:12. Salmos 34:12. Salmo 34:12. Vocês querem aproveitar a vida, querem viver muito e ser feliz. Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afasta-se do mal e faça o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. O que é que esse salmo está falando? Que nós, se quisermos ser salvos, tem que se afastar da mentira, não falar coisas perversas, não falar mentira, se afastar do mal e fazer o bem e procurar a paz. E isso é que nos leva à salvação, entendeu? Não está falando que é denominações que nos levam à salvação, está falando que é a nossa boa aparência, se afastar-se do mal, não falar mentira, não ficar declinando a vida dos outros, falando mal da vida alheia, entendeu? Que a maioria dos religiosos hoje fala muito mal da vida dos outros, né? Fala mal demais da vida alheia, tudo que vê cutuca com a língua, né? E não estão se guardando do mal. Tá em uma religião, né? A denominação, mas não está se guardando do mal. Você tem que, para se perseverar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, você tem que se afastar do mal, se afastar das coisas ruins desta terra. É isso que a Bíblia ensina. Tiago 1:27. Também Tiago 1:27, vamos para lá ver o que Tiago 1:27 está falando. Tiago 1:27. Tiago 1:27 fala assim, ó, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Aqui, tá vendo? A Bíblia acabou de afirmar
Tiago aqui acabou de afirmar. Para Deus, o nosso Pai, a religião verdadeira é ajudar órfãos e viúvas a se afastar das coisas do mal deste mundo, largar as coisas deste mundo, não se manchar com as coisas erradas deste mundo e ajudar pessoas necessitadas que estão necessitando. Isso que é a religião verdadeira, e se afastar das coisas do mal, não se sujar com o mal. Como é que você não se suja com o mal dentro de muitas denominações? Se a maioria delas é mentirosamente, ensina mentira, prega mentira, faz você fazer coisa que não existe, que não deve, te prende, te prende nas coisas, te julga. Quando você faz qualquer coisa errada, te julga, e a Bíblia diz para não julgar ninguém, eles te julgam, se acha que está no lugar de Deus, entendeu? Isso que é andar no meio do mal. Isso aí não é se afastar do mal, isso aí está dentro das coisas erradas, dentro do mal. Entendeu? Não quer dizer que você está numa denominação que você não está errado. Você não está errado se você estiver corretamente indo com a palavra do Senhor. Então, por isso que eu não minto, né? Eu sou um cara que eu falo a verdade da palavra de Deus. Eu não posso mentir, porque se eu mentir um dia Deus vai me cobrar, porque que eu sabia a verdade e estava mentindo, né? E apoiando o erro. Eu não posso ficar no lugar que não aceita completamente a verdade do Senhor, como ela é. Porque Deus vai cobrar de mim. Eu não posso saber a verdade e não passar para aqueles que não têm entendimento, que não têm conhecimento ainda da total verdade. Eu tenho que falar a verdade para que um dia não seja cobrado. Porque se eu não fizer isso, né, com certeza vou perder minha salvação. Por quê? Porque eu conhecia toda a verdade e não falei para ninguém, guardei para mim. Para quê? Para apoiar a denominação, entendeu? Então eu tenho que falar a verdade, como ela é. É isso que Deus quer, né? Que a verdade seja anunciada e não prevalecer a mentira no lugar do erro, mas sim o erro, prevalecer a verdade no lugar da mentira, né? Que a mentira seja banida, né? Deus quer que a pessoa bane a mentira e não que confirme ela. Vamos aqui para Atos 17. Atos 17. Atos 17. Atos 17, 24 e 27. Deus que fez o mundo e tudo que neles existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois ele é o mesmo que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Deus, um só homem, criou e todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles lugares onde iriam morar e quanto tempo ficaria lá. Aqui a Bíblia está falando que Deus, o Deus que fez todas as coisas, que criou os céus e a terra, não mora em templos feitos por mãos humanas, não mora em templos artificiais. Eu já mostrei na frente que Deus mora em nosso corpo. Nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus. Ele não mora em templos artificiais. Você pode ir em qualquer templo, mas não esperando que a presença de Deus esteja lá, porque ela não está, ela está em você e não no templo onde você frequenta. Entendeu por quê? Porque qualquer templo que nós frequentar, existem muitas mentiras, muitas conversas fiadas, mentiras, ensinamentos errados, e Deus não habita onde tem mentiras e onde tem ensinamentos errados. Ele habita onde está a verdade. Se você for um ou dois ou três, a Bíblia diz: onde estará um, dois ou três em meu nome, ali está ele. Porque às vezes pode ser dois, três ou quatro, ou tanto que for, mas está falando a verdade. É ali que ele está, né? Onde fala a verdade. Ele não fica onde pratica a mentira, onde tem erro, está cheio de erros, enganos e conversas fiadas, né? Deus não está nesses lugares. A pessoa pode até, muitos líderes religiosos, muitas pessoas podem até parecer ter o Espírito Santo, né? E ter a presença de Deus.
Mas se ele não estiver aceitando a verdade como ela é, pregando a verdade como ela é, ensinando para a pessoa como é a verdade como ela é, ele não tem o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo do Senhor está com quem está ensinando a verdade. Ou queira aceitar ou não. Entendeu? Não importa se a pessoa aceita a verdade ou não. O Espírito Santo de Deus e a presença do Senhor está em quem está aceitando a verdade. Entendeu? Se você não aceita a verdade, aceita a meia verdade, prega a meia verdade, você não está com o Senhor. Você está apenas convencido e não convertido. Convertido, na realidade, é aquele que aceita toda a verdade da palavra de Deus como ela é. Essa que é a pessoa convertida. Aqui vamos em Atos. Eu tomei Atos 7:48. Atos 7:48. Atos 7:48. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso. Os meus pés, que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiram construir um lugar onde eu pudesse habitar, pudesse morar aqui? Deus diz: o céu é o estrado dos meus pés, e a terra os céus é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Aqui está falando ele. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim, onde eu possa habitar? Como que vocês podem construir essa casa para mim, se eu sou o dono de tudo? A terra é a estrada dos meus pés, o céu é o meu trono. Ele está falando. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como vocês poderiam construir uma casa para mim, se eu sou o dono de tudo? Sou eu que posso tudo. Ele está falando que ninguém pode construir um lugar para ele morar. Entendeu? Que tipo de casa vocês podem construir onde eu possa morar? Se vocês aqui estão abaixo de mim, eu que estou acima de vocês. Ele está dizendo isso. Você está debaixo dos meus pés. Vocês estão na terra, eu estou no céu. Vocês estão debaixo dos meus pés. Vocês estão aí na terra. Vocês não podem fazer nenhuma casa onde eu possa morar. Porque eu sou o dono de tudo. Eu não moro em casas feitas por mão de vocês. É isso que esse versículo está falando aqui. Mas muitos não mostram ele para ninguém, né? Agora vamos para o 48. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. Aqui ele está falando: o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. Aqui está no 48. No 49, Deus diz: que tipo de casa vocês podem fazer para mim? Se vocês moram debaixo dos meus pés, vocês moram na terra, eu moro no céu, vocês estão muito abaixo de mim, como que vocês podem fazer uma casa para eu morar? Entendeu agora? Por que a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor mora em nós? Nós somos o templo dele, que Deus não mora em templos religiosos feitos por mãos de homem, feitos de concreto, de tijolo, de areia, de argamassa, de piso. Entendeu? Por que Deus não mora? Porque ele mora em nós. Nós somos templos artificiais, nós somos templos do Espírito Santo, templos feitos por a própria mão do Senhor, templos vivos, não em templos mortos, né? Feito de materiais artificiais. Não podemos fazer nenhuma casa onde Deus possa habitar, porque nós não temos capacidade para isso, entendeu? Deus é o dono de tudo. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa que nós sejamos fiel a Ele, esteja na presença dele sempre. Vamos aqui para Mateus 27:51. Mateus 27:51. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas. Aqui está a Bíblia está dizendo que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. O que quer dizer com isso? Nós temos acesso direto a Deus. A partir daquele momento nós teremos acesso direto a Deus. Não dependemos de nenhum mediador terreno, a não ser o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso único mediador, né? É que
nós precisamos dele, mas terreno aqui, humano, não precisamos do nenhum, porque a Bíblia diz que nós teremos acesso, a partir daquele momento que o véu se rasgou, significa que nós temos acesso diretamente a Deus, né? Não dependemos de homens, entendeu? Para ter acesso a Deus. As pessoas têm que estudar bem a palavra do Senhor, né? Praticar bem, tirar essas bobagens da cabeça, que precisamos de tempo para poder servir ao Senhor. Não precisamos de nada disso, porque o próprio Deus diz: quem são vocês para construir um templo para eu morar? Se vocês estão debaixo dos meus pés, como que vocês podem construir uma casa onde eu possa habitar? Se eu sou o dono do céu e da terra, vocês não podem fazer nada, nenhuma casa onde eu possa morar, porque eu posso tudo. E a Bíblia diz também, tem um versículo na Bíblia que diz, que eu acabei de ler: Deus não precisa de ajuda nenhum de nós é que precisamos dele. Ele é quem nos ajuda. Nós não faça nada para Deus achando que ele necessita de alguma ajuda, porque ele não precisa de ajuda de nenhum de nós é que precisamos da ajuda dele. Então, gente, você, para ser fiel a Deus, precisa estar aos pés dele, se livrar do mal, ajudar o próximo, se livrar das coisas do mal, não andar metendo pau na vida dos outros, falando da vida alheia, falando o que não deve, mentindo, ensinando mentiras, praticando mentiras, concordando com mentiras. É isso que não devemos fazer. Quando você não faz nada disso, você está afastado da aparência do mal. E a Bíblia diz que quando você se afasta da aparência do mal, você está completamente na presença do Senhor. Entendeu? Você não tem que ser mais ou menos fora do mal, você tem que ser completamente afastado da aparência do mal. Entendeu? Esses templos aí estão para enganar vocês, enganar nós. Entendeu? Para pegar dinheiro, mentir e fazer as coisas da forma deles, né? E não da forma do Senhor. Para poder você ser salvo um dia, entrar no céu, você precisa de ser completamente convertido ao Senhor, afastar-se completamente do mal, não apoiar essas mentiras que esses tempos aí, esses líderes religiosos pregam, entendeu? Apoiar a verdade, ler a verdade e confrontar com eles a verdade, porque era isso que os apóstolos faziam, entendeu? Eles não aceitavam a mentira. Quando eles viam que alguém estava mentindo, eles iam lá e falavam: não, isso está errado, isso está assim não. A verdade é dessa forma. Nós temos que fazer a mesma coisa. Então, é por isso que a gente temos que aceitar a verdade, né? Pregar a verdade. E não importa quem gosta ou quem não gosta, né? Se vai fazer alguém feliz ou não, a pessoa tem que pregar a verdade da palavra do Senhor. Entendeu? Você tem que fazer feliz a você mesmo e a Deus. E fazer com que as pessoas compreendam qual é a realidade das coisas. Você não tem que pregar a mentira, aceitar a mentira para que alguém se sinta bem. Você tem que pregar a verdade. Você tem que fazer com que Deus se sinta bem com você, né? É isso que Deus quer, é isso que a palavra dele fala, né? Você tem que falar a verdade, nem que ela doa, nem que machuque. Mas é a realidade, tem que ser a realidade como ela é. Entendeu? E que Deus abençoe cada um de nós e nos dê muito mais sabedoria para pregar a palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém.